Márcio França, que é uma pessoa conhecida não só no estado de São Paulo, no Brasil, né? E aqui em São Paulo já tem uma trajetória como prefeitura, deputado, ex-governador, secretário. E hoje ele vai especificamente abordar, claro, a gente vai ter espaço para outros temas também, mas a ideia é falar do Ministério da Pátria, que ele vai explicar ele próprio o que significa o Ministério da Pátria, né? A ideia é que ele, provavelmente, você não vai usar nenhum slide, né, Márcio? Não, não vou, não. Então, a ideia é que ele possa discorrer sobre esse tema, da importância do Ministério da Pátria para o Brasil e para o mundo, né? E, em seguida, a gente vai ter, eu já tenho pelo menos 3 perguntas já de pessoas que estão lá no YouTube que querem que eu passe essas perguntas para o Márcio, mas isso a gente faria aí na meia hora final. Então, eu, além de dar as boas-vindas para todos aí, eu queria novamente agradecer a todos pela presença e vamos, então, dar sequência aí nessa apresentação. Por favor, Márcio, pode começar. Bem, quero cumprimentar o Hélio, cumprimentando todo mundo, frequentador, amigo, meus irmãos aí de ordem, pessoal do IVPESP, mandar um abraço especial para o Baluque, para o Serginho, que são amigos de tantos anos aqui. A gente convive ao longo da nossa instituição, mas nem sempre tem oportunidade, às vezes, de ter um bate-papo específico sobre um assunto, né? Um assunto que o Hélio pensou essa frase, ou esse título, né, do Ministério da Pátria, porque eu disse a ele que quando Dr. Arraes, que foi um grande incentivador da minha carreira política, Arraes, como vocês sabem, foi governador de Pernambuco, uma vez eleito, aí foi cassado, naquele período do golpe, enfim, daquela situação atípica do Brasil, e Arraes foi cassado e foi preso, né? Porque, claro, havia um movimento no Brasil todo, enfim, pedindo para ele renunciar, ele não aceitou renunciar, foi preso em Fernando de Noronha, depois no Rio de Janeiro, e foi embora para a Argélia, ficou exilado lá, acho que 14 ou 15 anos, com vários filhos, enfim. E aí ele voltou, se elegeu de novo governador em Pernambuco, já com mais idade, né? E Arraes era um homem muito culto, e viveu na Argélia, tinha muita relação com os países da Europa, por conta da Argélia, naquele período, com a China, com os países do Oriente. E, em determinado momento, houve um episódio que nós tínhamos um candidato a presidente da República, nós perdemos a eleição, não fomos para o segundo turno, e aí o que houve é que o presidente da República, na época, o candidato, né, quando ganhou a eleição, nos pediu para que escolhesse um ministério para a gente ocupar, a gente que eu falo partido, né? Como vocês sabem, eu sou filiado há quase 40 anos aqui no PSB, né? E eu falei, doutor Arraes, o senhor é o presidente nacional, tem algum partido que o senhor se interessa, o que o senhor acha importante e tal? Ele tinha uma voz assim para baixo, né? O Arraes era uma figura, ele fumava o dia inteiro praticamente de cachimbo, e ele falou, olha, você vai lá e peça para ele se nós queremos o Ministério da Pátria. Eu fiquei na dúvida, digo, mas o doutor Arraes, Ministério da Pátria quer dizer o quê, né? Porque ali estão todos da pátria. Ou não, você está enganado. O único Ministério da Pátria é Ciência e Tecnologia, que é o ministério que pertence ao conhecimento e, portanto, é aquilo que vai garantir o futuro de todo mundo, a ciência e tecnologia. E assim foi, nós acabamos ocupando o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós que eu falo, por indicação, o ministro Sérgio Rezende, um físico famoso, um dos principais físicos do Brasil, e nessa época eu acabei indo para trabalhar no Rio, né, num instituto que pertencia ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu acabei convivendo, né, com o conhecimento, enfim, passou o tempo, e aí o Eduardo Campos, que era meu grande amigo, que veio a falecer num acidente de avião aqui em Guarujá, vocês se recordam, acabou assumindo esse ministério, e, portanto, a gente conviveu ali muito tempo com as coisas relacionadas à questão do Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente pôde perceber
E, naturalmente, a doutora Reis estava certo, ou seja, a gente acompanha agora a situação da vacina, que chamou a atenção, né? E a gente imagina o quanto que produziria de recurso, de divisa, de emprego, se nós tivéssemos chegado à frente do assunto das vacinas, né? Ou qualquer outro assunto. E, enfim, aquele tempo de convivência que eu passei no Ministério acabou com o tempo, quando eu fui vice do Geraldo Alckmin. O governador perguntou qual é a secretaria que você gostaria de ocupar, né? Transporte, educação, saúde. Eu falei, não, como a doutora Reis falou, eu queria ocupar a secretaria do Estado, né? E ele falou, mas qual é a secretaria do Estado? Eu disse, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. E São Paulo é muito poderoso, um orçamento muito grande na época. Me recordo que era próximo de, se eu não me engano, 16 ou 18 bilhões, não minto, 30 e poucos bilhões de reais o orçamento. O orçamento de São Paulo em ciência e tecnologia e desenvolvimento é maior do que 15 estados do Brasil. Só uma secretaria em São Paulo é maior do que 15 estados de orçamento no Brasil. São Paulo tem muito orgulho dessa convivência, do aprofundamento das suas, da questão da pesquisa. Nós investimos em São Paulo mais em pesquisa do que investe a Espanha ou do que investe a Rússia, por exemplo. Então, o investimento em São Paulo é pesado, né? Foi fruto de um esforço coletivo. Quando você compra um aparelho celular aqui em São Paulo, né, 18% de ICMS, dos quais, dos 18%, 5% vai para a USP, 2,5% Unicamp, 2,5% Unesp, 3% Paula Souza, que é ETEX e FATEX, e mais 1% FAPESP. Então, 14% dos 18% vão para essas instituições. E isso não é encarado por nós como uma despesa, isso tem que ser encarado como um investimento. É por isso que São Paulo tem os melhores índices, ou deveria ter os melhores índices do Brasil, em todas as áreas, né? Quando alguém fala São Paulo é o estado que mais tem determinada coisa na frente dos outros, eu digo, bom, isso não é mais que obrigação. Os paulistas todos, fizemos um grande esforço ao longo dos anos para isso, né? Vocês sabem, tudo o que aconteceu no Brasil ao longo desses 5 séculos praticamente, se deu a partir de inovações criadas em São Paulo. A formação da origem do Estado brasileiro, exatamente em São Vicente, lá na minha cidade de origem, né, no litoral de São Paulo, a junção de africanos, né, na época que vinham os negros que vinham, os índios que estavam aqui, e os portugueses, formataram essa junção, que é mundial, de uma nova experiência, né, de convivência. Depois, com a questão, na época, São Vicente era uma capitania, então pegava todo o Mato Grosso, o interior todo de São Paulo, enfim, a gente participou por São Paulo em cada instante do Brasil, da independência, né, com Dom Pedro, na proclamação, depois na República, depois nas diretas, na democracia. Então, se espera de São Paulo sempre estar no topo dessa cadeia, né? A questão das boas iniciativas. Nós tivemos um presidente importante, Getúlio, que avançou em algumas áreas e criou coisas muito importantes, como é o caso da Embrapa, né? Que hoje, quando a gente ouve falar na televisão, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, a gente tem que lembrar que o nosso agro é desse jeito, porque teve a pesquisa e a ciência que produziram essas coisas. Em São Paulo, eu me recordo da gente descobrir ou de plantar algodão já na cor que o algodão tem que sair, né? Você planta o algodão para ele nascer amarelo, para ele nascer marrom, para ele nascer na cor que tem que ser produzido. No intervalo da cana, nós estamos produzindo amendoim, como poucas pessoas produzem no mundo. No começo, que a gente produziu lá em 1532, a cana-de-açúcar lá em São Vicente, no início, para sermos o maior produtor de álcool e de açúcar do mundo, né? Tudo isso é tecnologia aportada na questão tecnológica. Você ia em algumas cidades e ficava impressionado com aquelas pessoas que antigamente você falava que a pessoa era uma pessoa rural, agrícola, dava a impressão que era uma pessoa, até tinha estigmatizado, né? Um chapelão,
como se fosse alguém que não tinha muita noção das coisas. Hoje, em qualquer área, tem muita tecnologia, a ponto de muitas áreas de agricultura e de pecuária em São Paulo serem totalmente digitais. O sujeito controla as máquinas por joystick, né, sem funcionários, enfim, tudo muito moderno. Eu assisti numa feira agro lá em Bebedouro, que é onde meu pai nasceu, assisti uma feira agro que sai um drone, identifica no meio de uma plantação onde é que tem um problema, e aí vai uma outra máquina e põe um detetizador exatamente em 2 metros quadrados no lugar onde estava nascendo uma erva que não era aquela que eles queriam que nascesse no meio daquela plantação. Tudo por drone, né? Então, o que antigamente as pessoas falavam, olha, eu vou embora do interior, porque aqui não tem faculdade, enfim. Hoje, por vezes, a pessoa encontra um emprego mais moderno em cidades do interior do que encontra, por vezes, na capital. E tudo isso é fruto da tecnologia. O Brasil é agro, o Brasil é pop, o Brasil é tudo, porque nós agregamos tecnologia. Da mesma forma, nós temos que fazer com todas as áreas, né, com todas as áreas de atuação da economia. É claro que quando se pensa em tecnologia, logo vem a tecnologia americana, depois as japonesas, agora as chinesas, as coreanas, enfim, com a história de computadores, enfim, de coisas mais modernas, da 5.0, enfim. Nós precisamos que a nossa indústria esteja aportada de tecnologia no mesmo padrão que está a nossa agricultura, que a gente domine a cadeia inteira. Não tem nenhum sentido a gente ser o maior produtor de carne, de proteína do mundo, e a nossa proteína ir inteira, viva, dentro de um navio, as pessoas matarem e trocarem em pedacinhos, e dividir, e embalar e vender de volta para a gente. Ou isso é feito com a soja, feita com aço, feita com tantas coisas aqui no Brasil. Então, nós precisamos dominar esse setor inteiro da tecnologia. E aí não tem segredo, porque tecnologia, como qualquer outra coisa, você tem que plantar para colher, você tem que semear para colher. E essa plantação envolve recurso, porque quando uma pessoa compra um remédio, eu fui à farmácia hoje, ainda comentei isso, falei, como é que as pessoas estão conseguindo comprar os remédios tão caros assim, né? Os remédios são muito caros. Você não está comprando aquele sal misturado ali. Você está comprando a tecnologia que levou aquela empresa anos e anos para chegar naquela tecnologia, naquele sal misturado ali, né? O Brasil tem ainda muita dificuldade na questão de fármacos. A gente até evoluiu um pouco, diga-se de passagem, mérito aí do ex-ministro e atualmente senador Zé Serra, que teve uma ideia interessante de você antecipar as compras públicas para incentivar empresas estrangeiras a fazerem joint ventures aqui no Brasil e produzir um pouco dos fármacos. E nós éramos o centésimo não sei o quê produtor de fármacos, hoje somos o 3º ou 4º do mundo, né? Vocês sabem o quanto que crescem as farmácias aí no Brasil todo, enfim. Então, nós precisamos produzir, e para produzir tem que ter conhecimento. E o conhecimento tem um preço. Esse preço é o que você tem que avaliar como um preço de investimento, exatamente como se você fizesse na educação. Quando alguém me fala, mas quanto custa um aluno na rede pública? Olha, ele não custa nada, ele é um investimento que o Estado está fazendo para que ele possa ter conhecimento e que amanhã ele possa produzir um retorno para o país, para a pátria, enfim. Do mesmo jeito, é o nosso aporte na questão de ciência e tecnologia. Mas é preciso ter essa visão, é preciso encarar dessa forma, né? É preciso enxergar assim. Se você não enxergar, porque às vezes, é claro, quando você pensa em 1% de toda a arrecadação vai para a FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa, a pessoa fala, mas ali tem muitas pesquisas que não são úteis, ou que não são as mais necessárias no momento. Bem, daí vai a margem da política. Se você elegeu alguém que tem uma visão estratégica, você induz os recursos que você colocou, influencia, para que as pesquisas saiam por uma linha de condução em cima daquele assunto que você deseja que tenha como retorno. Por exemplo, num país como o nosso, nós precisaríamos muito pensar em tecnologias futuras ligadas a essas áreas. Nós tínhamos um parque fabuloso
de vacinação. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um grande instrumento, o maior instrumento do mundo de saúde pública. Nós já temos, portanto, várias coisas importantes. Se pudéssemos aportar essa parte de fármacos, de sais, talvez nesse instante não tivéssemos desesperados aí, encontrando resultados de trazer o insumo de outros países. Podíamos nós estar produzindo insumos, né? O Butantan não é uma descoberta do governador João Dória. O Butantan é uma instituição centenária no Brasil. E, certamente, ele mal sabia que existia o Butantan, né? Ele só foi descobrir o Butantan a partir desse assunto agora recente da vacina, que ele pegou um convênio andando e, como todo cara que sabe, trabalha com marketing, percebeu que era uma coisa importante grudar naquele nome da vacina, enfim, que não tem nada a ver com ele, tem a ver com o Butantan, com o bom administrador que está lá, nomeado no nosso governo, né, que é o Covas, que é um bom administrador. E quando você tem um bom administrador, uma boa equipe, mas, por exemplo, houve cortes profundos na área de ciência e tecnologia em São Paulo. Cortou-se recursos dessas áreas. Ora, isso é incompatível com quem está apostando num resultado positivo. O normal é que você queira, colocando recurso, se der certo, você receber depois o elogio, falar, olha, você foi um político que teve a oportunidade, colocou recurso e criou mecanismos para melhorar. No período que nós ficamos no governo, eu me recordo, os institutos de pesquisa em São Paulo, que são vários, muitos estavam desatualizados, estão desatualizados, né? Estão com pesquisadores sem incentivo. E eu assumi exatamente num período que você é proibido de mexer na questão salarial, por conta da questão eleitoral, né? Eu assumi em abril, a eleição é em outubro, então não tinha tempo para isso. Então, o que nós procuramos prestigiar as pessoas é criar mecanismos legais, por exemplo, que os institutos de pesquisa pudessem fazer parcerias privadas e que alguma das estruturas que tenham lá dentro dos institutos e mais o conhecimento que cada um dos cientistas e pesquisadores tivesse, pudesse ficar disponível também para o privado. E a gente, então, faria uma parceria, como é o caso do IPT, que eu presidi o IPT, o Conselho do IPT, durante muitos anos. O IPT, ele permite que você faça uma parceria com o privado, porque, por exemplo, que uma companhia que tem, sei lá, que usa, por exemplo, alguma coisa de trocar as lâmpadas nas ruas ou nas casas de lâmpada normal por lâmpada de LED, por que ela não pode fazer os testes dela, dessa iluminação que vem importada, ou até ajudar aqui? Por que não pode fazer no próprio IPT se ele tem laboratórios? São vários laboratórios. Então, ele usa o laboratório, remunera por isso, e eventuais descobertas que sejam feitas nos nossos institutos, pode, eventualmente, o privado também desfrutar, porque ele ajuda financeiramente, e ele, então, vai ter um retorno eventual dessa descoberta. Isso era proibido no estado de São Paulo, não tinha uma válvula de escape, e a gente permitiu criar as carreiras para os pesquisadores, para que eles pudessem ter uma segurança. Não adianta ter uma série de pesquisadores, todos desincentivados, desanimados, porque eles não têm para onde correr. Os salários vão estar limitados aos salários que o Estado paga, com as regras do Estado, e, naturalmente, às vezes, imagine você, quanto ganharia hoje um pesquisador que descobrisse a vacina, né, do corona brasileira realmente? Isso não teria preço. Então, se você tem um pesquisador que é ponta de linha, que é uma pessoa, enfim, dedicada e que é muito capacitada, você tem que ter algum mecanismo, assim como a gente faz com outras atividades, como a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que vai trazer um maestro. Não dá para você remunerar com os padrões que nós temos, você tem que remunerar diferente, como você trouxesse um grande jogador, enfim. E não há nenhum mal para isso, essas relações internacionais que a gente mantenha. E aí não pode ter essa bobagem da gente ficar, esse veio da China, aquele veio da Rússia, esse veio da americano, esse da China, da Cuba. Sinceramente, o conhecimento, ele não aceita patentes ideológicas do ponto de vista... nós temos muitos avanços em todos os países do mundo, dependendo da atividade, dependendo do ramo de atividade. E, portanto,
qualquer restrição que se faça, eu não vou fazer com esse porque esse é árabe, e eu só faço com um judeu, ou só faço com judeu, não faço com árabe. Tem assuntos que cada país, evidentemente, evoluiu muito mais. Como nós evoluímos, por exemplo, em pesquisa de águas profundas, e a Petrobras virou ponta de lança no mundo em conhecimento, do mesmo jeito tem várias áreas que a gente dá exemplo para o mundo, né? Eu comentava outro dia de que cada 10 copos de suco de laranja que você vê no mundo, 6 são feitos em São Paulo. Então, isso não é à toa, não foi feito de graça, teve um custo para fazer isso, o custo do conhecimento, a Unesp, a Unicamp, esses nossos polos em todo o estado. São Paulo tem mais de 400 mil alunos no ensino público, universitário, gratuito. Essa é a maior rede pública de ensino público gratuito de formação e graduação do mundo. Não existe nenhum país no mundo, nem a China, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, muito menos os Estados Unidos, porque lá é tudo pago, que tenha tanto curso gratuito. Então, se esse curso é gratuito, nós temos que ter como retorno parte desse conhecimento disponível para nós, porque quem está pagando esses alunos é você, meu irmão Hélio, sou eu, é todo mundo paga para que essas pessoas tenham esse conhecimento, porque todos nós nos esforçamos. A moça que está aí hoje fazendo a limpeza no estúdio onde o Hélio está gravando, ela também está pagando para que um aluno se forme aqui na FEI, na Santa Casa, na USP, enfim, em todos os lugares. Então, é claro que ela tem que também receber de volta a contribuição. E qual é a contribuição? O conhecimento. Então, o governador Alckmin me deu uma tarefa. Falou, Márcio, você vai ser secretário dessa área. O que eu gostaria? Que houvesse muito mais alunos com graduação, mas nós não podemos gastar mais, porque eles têm um orçamento pré-fixado pela Constituição, que já é um bom orçamento. Praticamente 10%, né, do orçamento do ICMS de São Paulo. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Eu digo, olha, governador, antigamente não tinha fórmula, mas agora, isso eu dizia 4 anos atrás, nós vamos avançar por um caminho que existe uma fórmula, que é o ensino remoto, exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, fazendo uma conversa remota, que não é idêntica a uma conversa pessoal, porque tem sempre contato pessoal, é mais forte, mas é muito bom, é quase como se fosse. E o ensino remoto, o EAD, pode ser com muita qualidade. Na época, todo mundo torceu um pouco o nariz, porque ninguém estava acostumado com o ensino remoto. Mas já existia em São Paulo uma engrenagem, chamada Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com poucos alunos, alguns cursos. Eu digo, se o senhor permitir, eu vou interferir nesta área aqui, ajudar muito para que a gente pudesse pegar os professores mais preparados, da USP, Unicamp, Unesp, contratá-los, produzíamos as aulas, gravávamos e fazíamos o curso para todo mundo, para quantos quisessem. Não em todas as áreas, porque não dá para fazer medicina à distância, mas muitas áreas dá para fazer à distância. E ele concordou. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 3 mil para 50 mil alunos em pouco tempo, né? Não vou dizer que foi só nos 8 meses, porque levou o tempo que eu fui secretário, mas em 4 anos. 50 mil alunos já era a segunda maior universidade de São Paulo. E a nossa proposta era que em 2 anos, atenção para o número, 100% dos alunos do ensino médio, portanto 100%, rapazes e moças que quisessem fazer faculdade, poderiam ter um curso gratuito, à disposição, sem vestibular, bancado pelo Estado de São Paulo, porque as aulas são gravadas, depois você reproduz as mesmas aulas. Não é qualquer curso. Nós tínhamos lá, naquele tempo, 2 engenharias, que eram de origem da USP, pedagogia pela Unesp, se não me falha a memória, Unicamp, e matemática e química, enfim, biologia. Eram cursos que a pessoa fazia e, ao se formar, estava formado na Univesp / USP, Univesp / Unicamp. Nós abrimos 300 polos em 8 meses, praticamente, daquele período que eu fiquei como governador, 300 polos no estado de São Paulo. Quase 250 cidades tinham um polo. O governador Dória assumiu, hoje parece que está chegando a 8 mil, ele reduziu tudo. Cortou todos os polos, ou cortou todos os convênios, disse que isso era uma bobagem, que cada um tivesse que fazer vestibular. Sim, mas
Um rapaz, para vir de Catanduva ou de Leme para estudar em São Paulo, não é só o curso gratuito, ele tem que viver em São Paulo. Como é que ele faz para viver em São Paulo? Às vezes a pessoa não tem dinheiro para isso. Ora, se ele puder fazer o curso lá, num polo de lá, com os professores daqui, aí sim, nós estamos dividindo o nosso conhecimento. O Papa João Paulo disse esses dias uma frase muito bonita, o Papa Francisco, aliás, que quem divide o que é seu, não tem nada de comunista nisso. Esse é o ato mais puro do cristianismo, você dividir o que é seu. Ora, se o conhecimento pertence aos paulistas, se nós todos investimos para que eles tenham conhecimento, por que nós não podemos distribuir esse conhecimento, que já é nosso, para as pessoas, garantir para essas pessoas terem a chance, esses jovens se animarem? Porque hoje, Hélio, quando um rapaz ou uma moça entra no ensino médio, é onde tem todo o grave problema da nossa pirâmide, o rapaz faz o ensino fundamental, faz o infantil na prefeitura, faz o Fundamental 1 na prefeitura, vai para o Fundamental 2 no Estado, e aí, no Fundamental 2, ele vai para o ensino médio, e aí cai a ficha. Como é que eu vou fazer faculdade? Se meu pai não tem dinheiro, se minha mãe não tem dinheiro, o funil é grande. A gente abre 20 mil vagas por ano, mas nós temos 450 mil fornadas de jovens saindo todos os anos. Como é que nós vamos fazer? Nós não podemos ter 20 vezes o tamanho da USP, da Unicamp e da Unesp, não teria dinheiro para isso. Agora, se eu tenho a distância, aí é diferente. O curso custa R$20 por mês, R$15 por mês. É 1/1000 do que custa hoje algum curso nas grandes universidades de São Paulo, né? 1/1000. Então, é claro, para uma vaga se abre 1000. Evidente que quem for mais, quem gostar, quem puder e tal, que preste vestibular e passe para fazer engenharia lá em São Paulo, ou vai fazer agronomia pela Unesp. Mas e quem não tiver essas condições? Faz o curso à distância, né? A nossa meta era essa, garantir 100% de vaga para as pessoas. Nada contra. Se o privado quiser fazer, também faz. Faz o curso mais especializado, faz o curso melhor, mas nós temos que oferecer ao público de qualidade e com acessibilidade. Hoje o rapaz do ensino médio, ele entra no ensino médio meio desanimado. Ele fala, olha, eu vou fazer aqui o ensino médio, mas eu não sei para onde eu vou, porque eu não tenho condição de fazer o curso pago. Eu não vou passar na USP, na Unicamp e na Unesp. Bom, então vai fazer um curso técnico. Mas nós temos uma grande capacidade de curso técnico, mas não é suficiente para todo mundo. As nossas ETECs são muito boas, mas não é para todo mundo também. Por que eu não posso fazer curso técnico à distância? Para a pessoa se formar em instrumentista, por exemplo, de laboratório, não pode se formar em alguma área paramédica ou na área, enfim, aqui como na área em São Paulo, ligada à metalurgia. Quantas áreas dá para fazer à distância? Quantos cursos tem à distância? Essa nova tecnologia nossa, de alguém formatando isso, essas nossas conversas, a produção de web design e tudo que diz, a produção de software, a produção de games, é um negócio tão forte no Brasil. Muito bem, nossa meta era essa. E aí, para finalizar, já, né, eu diria que essas fases que o Brasil passou, lá atrás, no extrativismo, exportando madeira, nosso ouro, enfim, exportando não, né? Sendo exportado, porque naquele tempo nem se dizia que era nosso, né? Nós éramos apenas uma colônia. Depois a parte mais agrícola, café, todos os nossos avanços que São Paulo teve. Depois a fase da industrialização e tudo que produziu. Depois essa parte financeira, São Paulo, a capital do mercado financeiro da América, enfim, tudo isso ficou para trás, para trás. O mundo mais moderno está aqui, dentro dessa nossa casinha aqui, desse mundo da internet, tudo isso. As crianças, o meu neto Enzo, com 10 anos, ele acorda com o celular na mão, vai dormir com o celular na mão, passa o dia inteiro mexendo, e se eu colocá-lo aqui, ele vai saber lidar com essa nossa live aqui, nessa conversa, muito melhor que eu, né? Essa é uma nova geração que surgiu. Então a pergunta é, por que não? Se esses rapazes e moças, esses jovens, gostam de mexer com isso, por que nós não vamos treiná-los? Como é que nós, no estado de São Paulo, estamos há 1 ano e meio de pandemia e nós não conseguimos produzir as aulas ainda à distância para os alunos da rede pública?
A rede pública é uma mentira deslavada, sem vergonha, a gente falar que os alunos estão tendo aula à distância. A esmagadora maioria não está tendo aula de nada. Primeiro porque eles não têm computador. O pai ou a mãe tem, às vezes, um celular, daqueles mais simples. Como é que eles vão ter aula com 3 filhos? Vai cobrir qual aula? Segundo que eles não tendo computador, eles também não têm a rede, nem o sinal. Seria tão simples nós criarmos a iluminação pública dos pontos das áreas mais humildes, para que elas tivessem o sinal de internet como nós temos. É simples. Claro que custa. No caso da Prefeitura de São Paulo, custava R$1 bilhão. É relevante. Mas, sinceramente, não é nada impossível para São Paulo. Você iluminar toda a cidade com internet, permitir que o sinal estivesse disponível em todas as áreas humildes da cidade, e você emprestava para cada cidadão, para cada casa, um computador para cada aluno da rede pública, alugava, se fosse necessário, para o aluno ter acesso. Então, hoje, o que nós estamos fazendo é criando um hiato. Nós vamos ter uma geração grande, no São Paulo, no Brasil, que ficou 2 anos praticamente sem estudo. Depois nós vamos colocar ela para competir no vestibular com as crianças que tiveram estudo todo dia. E quem tem dinheiro, quem tem alguma condição, manteve seus filhos, seus netos, em rede online, porque tem o computador, tem o sinal. A escola particular, muitas vezes, conseguiu manter de algum jeito a aula à distância, não é? Mas na rede pública, é claro que não teve. E aí eu vou botar os dois para fazer um concurso público, e adivinha quem vai passar no concurso? Claro, vão passar as crianças que tiveram os 2 anos, as que não tiveram não vão passar. Então, vai aumentando o fosso da distância das pessoas. Tudo isso seria compreensível se nós estivéssemos num estado cheio de problema financeiro, com muitas gravidades, com umas coisas que não tem estrada. São Paulo é maior economicamente do que 49 dos 51 estados americanos. Então, São Paulo, você imagina a liderança, você imagina aquela capacidade de quem conduz e não de quem é conduzido. Nós temos que acertar o nosso ponteiro com o São Paulo. Não adianta me dar um exemplo. Eu vejo todo dia no Jornal Nacional lá, e vocês devem ver, São Paulo está em 6º lugar ou 5º lugar das vacinas. Eu digo, é um desastre. É um desastre. Porque o que eu espero de São Paulo, no mínimo, é o 1º lugar. Se chegar em 2º, já está péssimo. Porque não tem comparação o grau de arrecadação daqui. Imaginando que a Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, ela sozinha equivale, ela é mais orçamentariamente falando, ela é maior do que 16 estados do Brasil. Ora, como é que eu posso competir em São Paulo? É como se eu comparasse os Estados Unidos com Cuba e dissesse, mas os Estados Unidos têm uma condição, claro, economicamente é muito disparado. Ou os Estados Unidos com Jamaica, não dá para comparar. Nós esperamos que São Paulo liderasse, né, a locomotiva, e não o vagão. Nós estamos na posição de vagão, sendo arrastados, né, arrastados. E ainda por cima, com números péssimos. A confusão foi tão grande, fecha, abre, fecha, horário, dia ímpar, ônibus vai, não vai, que a gente consegue ter hoje em São Paulo 50% a mais de mortos por 100 mil habitantes do que tem no resto do Brasil. Isso, então, é inexplicável. É inexplicável. Como é que a capital, ao centro da capital do hemisfério sul, a cidade, o estado que tem... nós estamos entre os 5 estados mais poderosos do mundo. Um estado de uma federação, São Paulo é um dos 5 mais poderosos do mundo. E tem muito orgulho disso. Aí agora, vem a pandemia e nós temos números piores que o Acre, que a Roraima. Nada contra esse estado, mas assim, é claro que nós tínhamos que ter números melhores. Mas você não vê uma linha de crítica mais severa com relação ao governo. E do governo Dória, né, que eu estou falando. E eu compreendo, porque essa é a área da atuação dele, né? Marketing, propaganda, isso ele sabe fazer, faz bem. Todo dia tem aquela cena com o quadro atrás, verde, ele anunciando as coisas, dando ordem para um, dando ordem para outro, blá, blá, blá. Mas o resultado foi desastroso. Se você lembrar, e todos vocês vão lembrar,
os meus irmãos mais próximos aqui talvez tenham até recebido. Quando eu voltei, nós perdemos a eleição, eu fui viajar para a América do Sul, e na volta, era outubro, eu vi o caso da pandemia chegando, e pela internet, Mercado Livre, eu comprei uma caixa com 1.000 máscaras dessas azuis, que são especiais para a Covid, essas máscaras médicas. Chegou em casa aquela caixa, minha mulher falou, ligou para meus filhos e falou, ô, Caio, Helena, venham para casa, porque teu pai está ficando doido. Começou a rir, todo mundo ri. Olha o que ele comprou, uma caixa com 1.000 máscaras, está dizendo que vai ter uma pandemia, e que a pandemia vai chegar no Brasil, e que vai todo mundo andar de máscara. Eu falei, ô Lúcia, eu não estou ficando doido. Eu fui prefeito, fui governador, fui secretário de Estado. É claro que vai chegar aqui. É claro. É evidente. Então, eu propus ao governador, publicamente, que ele tomasse uma atitude. Fecha a Cumbica. Faz controle em Cumbica. O Brasil é um país privilegiado, que praticamente só tem um aeroporto que tem voo internacional, e é Cumbica. Faz uma quarentena em Cumbica. Chegou, 14 dias, vacinação, temperatura, liberou. Não. Anunciar, o Dória teve na China, acho que foi em dezembro, levou 50 empresários de São Paulo, passeou lá em Xangai, viu todo mundo de máscara e não percebeu. Achou que era carnaval na China. Veio para cá e anunciou o maior carnaval do século em São Paulo. Trouxeram vários artistas, colocaram em cima do caminhão, e depois se regozijaram, ele, o prefeito, fizemos o maior carnaval da história de São Paulo. Eu digo, vocês fizeram, foi um desastre, vocês produziram, vocês plantaram uma tempestade e vão colher um dilúvio. Está na cara. E foi o que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa, Márcio. Pois não. Só te interromper um montinho, porque era exatamente dentro do que você estava falando. Bom, não sei se você se lembra que durante a campanha houve um vídeo da Mara Gabrilli com o Dória, né, que falava um pouco da FAPESP, das universidades, né? Então, esse vídeo aí que ia dar apoio. E durante a gestão do Dória, começou primeiro com a questão da CPI das universidades, né, que você deve estar lembrado, isso foi dentro do mandato dele. Depois, no ano passado, houve aquela famosa 529, né, que você conhece bem, onde, no caso, houve cortes de superávit da FAPESP, superávit das universidades, aí com muita pressão, ele acabou retirando, mas no orçamento esse que está vigente, ele acabou tirando 30% da FAPESP, né, também. Só que depois também, ele, através de um decreto, ele acabou, no caso, de alguma forma reparando isso aí, apesar que isso a gente entende que foi inconstitucional da parte dele. Então, eu queria que você comentasse toda essa trajetória que está acontecendo, porque se fala muito de ciência, se fala muito, né? Essa aqui, inclusive, é uma colocação de um colega nosso, né? Que pediu para que a gente trocasse esse assunto. Queria que você falasse dessa situação que ocorreu, né, desde o processo eleitoral, em que diz que iria, sim, apoiar a ciência, a FAPESP, as universidades, e depois foi totalmente contrário, né? Bem, basicamente é o seguinte, ele não sabe o que está fazendo. Ele nem sabe o que é isso. Na prática, quer dizer o seguinte, existe constitucionalmente na Constituição de São Paulo uma regra pré-estabelecida. 1% não é uma regra que possa ser disponível pelo governo. O que ele está fazendo é usando a DRU, aquela desvinculação de receitas obrigatórias, que o Michel Temer usou em vários lugares, enfim, depois acabou criando um certo instrumento em todo lugar, de falar o seguinte, está faltando dinheiro, tira daqui e volta para lá. Ele, quando pediu saldo, porque ele tem acesso, pede o saldo das universidades, o saldo da FAPESP, enfim, tem dinheiro no saldo deles. Ele não entendeu o seguinte, esse não é um saldo, porque muitas vezes os convênios são feitos para serem pagos em 24 meses. Então, você aporta o recurso e você carimba aquele pagamento em 4 meses. O papel do governo, e aí sim, eu discuti muito com o professor Zago, que hoje é o presidente da FAPESP, que era foi indicado por mim, mas era reitor da USP também, meu amigo de muitos anos, foi indicado também por mim para estar no CNPq, na presidência do CNPq. Professor, claro que nós não podemos ter uma ciência, uma pesquisa
totalmente divorciada dos governos. Eu sou um democrata, entendo que o povo, quando vota, portanto, o povo se manifesta através de quem foi eleito. Então, se aquela vertente que tem que estar eleito acha que devemos fazer algumas coisas nesse sentido, é importante que a pesquisa também venha nesse sentido, mas tudo é possível com diálogo. Mas com o Dória é impossível ter diálogo, porque ele não tem paciência para falar sobre, ele não entende o que ele está fazendo. Se você perguntar para ele o que é isso, ele não sabe distinguir o que é um assunto constitucional que está previsto na Constituição de uma lei. Então ele vai, não, eu vou falar lá com alguém e ele revoga, entendeu? Ele não tem muita noção. E naturalmente ele imaginou, olha, está faltando dinheiro, vamos fazer, esse ano, ele só voltou atrás por uma razão, vocês devem ter visto, ele aumentou o ICMS de praticamente todos os produtos. O diesel do transporte coletivo aumentou, a comida da cesta básica aumentou, os remédios aumentou, quer dizer, então eles aumentaram o ICMS no meio da pandemia, no meio de uma crise, só teve um assunto que diminuiu o ICMS em São Paulo, combustível de avião. Esse ele diminuiu 50%, 450 milhões a menos de arrecadação. Então, não adianta explicar para ele. É uma limitação que a pessoa tem de entendimento. Eu não vou me postar a falar. Eu tenho um amigo consultor que dizia o seguinte, se você para em frente a uma bananeira e fica esperando laranja, a culpa não é da bananeira. Bananeira produz banana. Então, é uma perda de tempo. O Dória não entende, ele não faz, ele nem sabe direito, né? Ele nem exerce realmente o governo, né? Ele estava tentando fazer um encaixe financeiro, pressão para lá, pressão para cá, mas sabe, as pessoas vão sentindo isso, porque não tem acesso, ele não conversa com o prefeito, não conversa muito menos com o FAPESP, enfim. Agora, quando ele viu a história do Butantan, ele se agarrou no Butantan, claro, isso ele tem noção, ele é bom nisso aí, marketing e tal. Do jeito que ele me agarrou lá atrás na história do Bolsonaro, agora ele agarrou no Butantan. Ele vai ficar com esse Butantan como se fosse ele o inventor do Butantan, da vacina e tudo mais e tal. Agora, mesmo assim, sem querer, ele prejudica o Butantan. Porque, por exemplo, ao falar que a vacina era 100% paulista, sem ter noção do que ele estava falando, eles põem... Claro que o Dimas Covas, os diretores lá, os funcionários, sabiam que ela não era 100% paulista. Eles não iam falar uma bobagem, eles sabiam. Eles são cientistas, são renomados. Agora, ele no afã, porque você fala uma coisa para ele, ele percebe que vai ter repercussão, ele sai falando para a imprensa na hora, não dá tempo de amadurecer. No fundo, é uma alma, ele tem uma alma de produtor de eventos. Ele é um grande produtor de eventos, talvez o melhor que eu já conheci, e eventos são rápidos, não tem muita profundidade. Então, é isso. Agora, claro, pressionar deputado, senão, depois resulta numa ação de inconstitucionalidade que no fim é destruída. Ele tem um conceito, que você já deve ter visto uma entrevista dele com aquela Joyce Hasselman, que é muito típica. Ele fala o seguinte, Joyce, imagine você que servidor público faz um concurso uma única vez na vida, além de ganhar o salário igual de governador, um bom salário, além disso, ele ainda tem o direito de se aposentar com esse salário pro resto da vida dele. E aí ela falou, é uma excrescência, isso é uma vergonha. O servidor público, ou seja, é um conceito equivocado de que o privado presta e o público não presta. Agora, por que eles não mandam falar para o Einstein ou para o Círio, abrir para todo mundo fazer fila lá e vacinar agora no SUS? Porque não cabe, meu amigo. São Paulo tem mais de 100 hospitais. São Paulo tem o público de São Paulo é consistente. Tem problemas? Claro que tem. Mas não dá para comparar o nosso padrão de público. A gente faz cirurgia. Quando a pessoa tem um problema grave em São Paulo, você quer fazer um transplante no Brasil, você vai fazer no HC. Né? Vai fazer no HC. Vê se alguém quer ir fazer em alguma Santa Casa. É difícil. Então, assim, o público em São Paulo tem muita coisa com muita qualidade. E quando você desmoraliza, a polícia não presta, o professor não presta, o médico não presta, o policial não presta, ninguém presta. A pessoa, mesmo com salário, ela parece que ela está desanimada, ela se sente assim... Então, o equívoco dele está na origem. Tem um amigo meu português que fala sempre, Márcio, se você sai correndo e entra num prédio, e entra no prédio errado, tanto faz o andar do elevador que você apertar, você vai parar num andar errado. Nós entramos num prédio errado. Todo mundo criou esperança, quando ele foi prefeito,
que ele trouxesse técnicas da iniciativa privada para o poder público. Por exemplo, vamos privatizar, fazer PPP, vamos fazer... Até hoje não conseguiu. A única coisa que ele conseguiu privatizar até agora foi o zoológico. Ainda está tentando ainda, né? Zoológico. Quer dizer, eu fiquei 8 meses no governo e eu privatizei a CESP, que é uma grande empresa. Ou seja, ele não tem noção. Então, ele é um bom mestre de cerimônia, mas ele não tem noção. E aí, é claro que a consequência disso é o que vocês estão vendo por aí. Então, foi um equívoco. Claro que você sabe que, como nós estamos hoje tudo constitucional, tudo tem um orçamento fechado. Então, há uma pressão muito grande. Isso foi feito há muitos governos atrás. As instituições conseguiram os orçamentos fechados, portanto, o orçamento é delas, elas fazem como elas querem, né? E também o poder público meio que lavou as mãos. Agora é problema de vocês. O que eu falo? É problema das instituições? Claro que é. Mas tem coisa que eles fazem que não são obrigações deles. Eu tinha proposto à USP, Unicamp e Unesp, por exemplo, que os restaurantes deles, que servem alimentação para os alunos, fossem nossos do Estado. Porque a obrigação de alimentar aluno não é da universidade, é nossa, é do governo do Estado. E nós tiraríamos esse encargo das costas deles e passaríamos para o nosso. Nós conseguimos fazer mais barato do que eles fazem. Eles pagam 14, 15 reais a refeição, nós pagamos 5,70. E a nossa tem tanta qualidade quanto a deles, do nosso bom prato. Quando eles fazem bolsa, por exemplo, os alunos poderem estudar que não tem condição financeira, uma bolsa de residência, nós temos que fazer casas populares dentro das universidades para que os alunos pudessem morar. Porque nós sabemos fazer isso melhor do que eles. Essa é a tarefa nossa, não é deles. Agora, isso é uma... E o que nós queremos contrapartida? A contrapartida nossa é que a universidade volte a se sentir prestigiada, os professores se sintam prestigiados e não se sintam reféns, né, desanimados numa máquina. Eles são os nossos principais jogadores. O Neymar do governo do Estado são os nossos professores. Eles são os Neymares. Então, nós precisamos tê-los conosco, como sempre tiveram, fazendo o seu papel. Agora, eles têm que entender que nós todos estamos fazendo um sacrifício para isso. Porque para pagar um Neymar, tem que ter muita gente assistindo o jogo. Então, todos nós paulistas estamos realmente fazendo sacrifício. Mas nós sabemos que as cabeças principais do Estado, as melhores, estão lá. E nós temos orgulho disso. Nós queremos que eles possam, esse conhecimento, para o nosso campo, e permitir que todos tenham acesso a esse grau de conhecimento. Márcio, deixa eu te falar também sobre essa questão de salários e tal. Você deve ter acompanhado essa questão do subteto, né? Quer dizer, o nosso governador, ele há muito tempo que ele mantém o salário dele, né? E isso atingiu brutalmente muitos professores, né? Que têm 30, 40 anos, né? Na Unicamp e Unesp, né? E um colega nosso, que é o Marcos da Costa, que você conhece também bem, né? Que foi da OAB, ele conseguiu, inclusive, uma liminar possibilitando que essas pessoas, né? Eles podiam estar usando o teto do governo federal, né, que é bem diferente do Estado. Como é que você vê essa questão? Simples, eu defendo há muitos anos uma conta que é jurídica. Onde é que foram feitos os tetos? Foram feitos pela Constituição de 88. Os políticos, aí sim, a Constituição é formadora da origem, né? Ela tem capacidade constitucional, a Constituinte. Ela limitou tetos, porque podia ter exagero, enfim, era bom ter teto. Mas o teto não é o de agora, é o teto de 88, quando a Constituição foi feita. O que aconteceu? Na época que foi feito o teto em 88, não houve reclamação de ninguém em relação aos tetos, porque os dirigentes políticos ganhavam adequadamente e os outros ganhavam até o dirigente político. O que houve de lá para cá é que todos os dirigentes, acuados pela circunstância e mal avaliados, resolveram não reajustar as suas remunerações. O medo. Ao não reajustar, eles foram tirando recursos dos outros. E eu pergunto, a Constituição não é a mesma Constituição que estabelece o teto? Não é aquela Constituição que diz que as pessoas não podem ter redução de salário no serviço público? É a mesma Constituição que fala isso. Então eu digo, é só devolver a correção monetária do teto lá de trás e você vai ver que o teto de hoje seria o teto do governo federal. Não é o teto da gente. É o teto da correção monetária do governo lá de trás. Se a pessoa recebia 100 maçãs lá, você transformar 100 maçãs em maçãs de hoje, não vai ter problema de teto. Exceto alguém que realmente extrapolou por algum motivo.
Não foi assim que foi feito, passaram a utilizar o teto atual. Por exemplo, o Dória estabeleceu que ele não tem salário. Não tem salário. Embora ele gaste mais na segurança pública da casa dele, onde ele transferiu todos os policiais para lá, ele mandou embora, evidentemente, a segurança privada que ele pagava lá, porque lá dentro está cheio de telas e quadros, enfim, mas ele disse que não tem salário. Então, e não tendo salário, o salário dele é zero. A pergunta é, o teto de São Paulo hoje é zero? Todo servidor público em São Paulo tem que ganhar zero? Não tem sentido. Não tem sentido. O teto é o teto constitucional lá de trás, de 88. Se você interpretar assim, tem uma defesa minha nesse sentido no Tribunal de Contas, como advogado, num caso particular, que eu expliquei exatamente isso. O teto não é o teto daqui. O teto que foi a conciliação brasileira, da Constituição, que só eles tinham competência para isso, é o teto de 88. Se atualizar o teto de 88, vai dar muito próximo do teto hoje nacional. Hoje também teve um artigo na Folha, né, sobre o Plano São Paulo, né, e até foi um colega nosso, que é o Hamilton Varela, que está nos acompanhando também. Como é que você vê esse Plano São Paulo? Quer dizer, ele, aparentemente, nesse artigo, inclusive publicado hoje, dá a impressão que, na verdade, o nosso governador ele não ouve muito as pessoas que estão por trás desse Plano São Paulo. Como é que você vê esse plano? Bom, você já até falou, os nossos índices de morte e tal são terríveis comparados com os outros estados, mas como é que você vê todo esse plano que foi implementado aqui hoje no estado de São Paulo? Você vai perceber por aquele diálogo que vazou do Dória, conversando com o Dimas Covas, fechado, e acho que está na Netflix, assistam na Netflix, ele falando, como é que é o nome? Globoplay. Globoplay. Assistam esse vídeo. É ele falando depois, ele fala com o Dimas Covas na entrevista, depois ele vai para uma sala fechada, e ele esculhamba lá, dizendo, fala com esse chinês agora, tá? Ele não tem noção, ele não tem noção. Ele é leigo, ele é muito leigo, ele é leigo e é teimoso. Então, por exemplo, ele não está nem aí para plano nenhum, porque daqui a alguns meses ele está largando o governo do Estado, ele vai largar, né? Ele vai renunciar ao governo que ele foi eleito. Então, não dá mais tempo mais nada. Qual é a obra que você viu do governo do Dória nesses 3 anos e pouco? Nenhuma. Né? Qual é o programa novo que ele lançou? Nenhum. Tudo dele ou está em andamento ou tal é um plano. Aqui no litoral ele lançou um programa lá no Vale do Ribeira, ele chamava de Vale do Futuro. Vale do Futuro. Tem não sei quantas iniciativas, a apresentação foi bonita, tudo bacana, mas concretamente nada. Não tem. Então, assim, eu não acredito em nenhuma mudança. O governador, de fato, não é ele, é o vice-governador. É o vice-governador, é quem já está anunciando, enfim, é o governador de fato. Então, tem que perguntar para o Rodrigo Garcia, existe? Você aceita esse plano de São Paulo? Porque quem tem que executar é o governador que está em exercício, que não é o Dória, né? É o vice-governador, que é um rapaz bem mais lúcido que o Dória, tem muito mais noção, mas, claro, também não vai ficar brigando com o governador. Então, eles estão preocupados hoje, por exemplo, você acredita, atenção, Hélio, olha a data, olha o número, como é que o estado de São Paulo, que foi a capital do hemisfério sul em engenharia, todo grande engenheiro queria passar por São Paulo, né? Prestes Maia, Faria Lima, uma época que todo mundo, mesmo os outros governantes, as grandes obras, Rodoanel, metrô, sabe quem é que veio para presidir o metrô em São Paulo? Uma pessoa de Goiás. Todos os dirigentes da área de transporte vieram de Goiás, porque São Paulo não tem engenheiro, não tem nenhum engenheiro, então tiveram que trazer tudo de Goiás. Há quem ache que isso foi feito para poder ganhar os votos do ex-governador de Goiás na convenção do PSDB. Então, quando o metrô de São Paulo entra num conceito como esse, o metrô de São Paulo, se tivesse metrô em Goiânia, seria até um metrô padrão, mas não tem. Você acha que no metrô inteiro, em todos os funcionários, tem um engenheiro que pudesse comandar? Não tem um para poder comandar? Quer dizer, a lógica dele é eleição para eleição. Hoje, o foco é a eleição presidencial, enfim, essa rivalidade dele com o Bolsonaro, que mais atrapalha do que ajuda, porque desperta uma coisa de que ele fosse o contraponto, como se fosse o adversário do Bolsonaro,
mesmo tendo sido eleito nesse viés. Então, eu não acredito em nada. Sinceramente, olha, quando uma pessoa mente para mim, uma vez, ok. Às vezes foi um deslize, 2, vai lá, foi 3, 4. Agora, quando a pessoa só mente, não dá. Tudo que ele fala, para mim, entra aqui e sai ali, eu sei que não é verdadeiro, é uma coisa meio passageira. É assim que eu sinto. Então, plano não sei do quê, se depender dele, esqueçamos, não haverá. Haverá, hoje, nós estamos em maio praticamente, né? Vamos para metade do ano. As crianças de São Paulo, volto a falar, não tem aula. As pessoas não têm aula e nem têm expectativa de aula. Mas não tem apostilas, apostilinhas escritas, não chegaram para as pessoas. Então, não. Eu não crio expectativa, acho que foram 3 anos, ainda bem que é só 3, porque ele vai embora rápido e vai renunciar. Então, eu não creio em nada que seja muito para o futuro, não. Acho que talvez com um novo governador ou vice assumindo definitivamente, aí pode tocar alguma coisa. Mas aí já está na época eleitoral, e praticamente o ano que vem todo mundo vai começar de novo, quem é que vai eleger, não vai eleger, enfim, né? E fala o seguinte, como é que são os seus planos para o futuro na política? Bem, preliminarmente eu sou candidato a governador, né? Eu gostaria muito que o Dória fosse candidato, para a gente poder ter os debates de novo e falar, olha, eu avisei, né? Olha a cara dele, aí eu avisei, porque eu falei tudo o que ia acontecer, até as pessoas estão falando agora que vão mudar o meu nome para Márcio Diná. Ele falou que era Márcio Cuba, agora diz que é Márcio Diná, que é filho da mãe Diná. Porque tudo que eu falava aconteceu, né? Milímetro por milímetro. Cada coisa que eu dizia, olha, se fosse sincero, ele podia simplesmente falar o seguinte, olha, eu não sei. Eu falei para ele antes de sair, João, tem algumas coisas aqui importantes, 3 ou 4. Não, isso aí não precisa, nada ele quer prestar atenção. Se você marcar com ele que tem um assunto super importante, você descobriu a cura do câncer lá, não, isso aí não tem importância, porque é o foco dele. O foco é o evento é a campanha, é a eleição. Então, é difícil você explicar para uma pessoa assim, né? E, naturalmente, como ele é quem manda, os outros ficam quietos, a gente não vai... Quer dizer, eu compreendo, os outros estão é só você olhar a forma que ele tratou, ele disse publicamente, mais de uma vez, se você procurar aí na internet, dá um Google aí, você vai ver. E quando eu saí do governo, aliás, no meu governo, a Polícia de São Paulo será a mais bem remunerada do Brasil. Ele falou isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 150 vezes. Falta mais 8 meses para ele sair. Alguém acredita que a Polícia do Brasil, de São Paulo vai ser Não vai, ninguém acredita. Então, quando você tem o seu líder, que ninguém acredita, a pessoa ouve uma vez aquela história do lobo, né, que fala uma coisa, não acontece, fala outra, não acontece. Na terceira vez, mesmo que seja verdade, o pessoal vai ficar com dúvida. Então, eu tenho todo o direito de ter dúvida. E, naturalmente, eu pretendo disputar a eleição de governador. Claro que isso não é uma coisa que você fazer se você quiser só, tem que ter componentes. Eu tenho muito respeito pelo governador Geraldo Alckmin, que foi meu companheiro aí de jornada. Ele não decidiu. Estão preparando uma cama para ele deitar daqui a pouco lá no partido dele. Eu já disse ele, né, ele já sabe também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Agora, claro que a eleição de São Paulo é tão importante que ela tem um pouco a ver com a eleição brasileira. A eleição brasileira pesa nesse jogo. Na eleição, se não houvesse eleição, digamos que o Bolsonaro houvesse ganho a eleição no primeiro turno, certamente não teria Dória governador, né? Ele nitidamente foi beneficiado por instrumento de poder falar Bolsodória, enfim, né? Que esse sim é competência dele, fazer publicidade, comunicação e tal, que é que ele conhece de fato. Me fala também o seguinte, o Ministério da Pátria do Brasil, como é que você vê a educação e a ciência e tecnologia do governo federal? Como é que você está vendo isso? Muita dificuldade, né? Porque o atual ministro da Educação é até muito conhecido, meu amigo mesmo, porque ele é de São Vicente, né? Então foi meu amigo. Mas, assim, o que acontece é que tudo tem uma lógica. Educação é uma coisa que você precisa de recurso e precisa de tempo para você, porque esse sim é um negócio que não dá para ter reações muito rápidas. Você não vai mexer na educação como quem mexe, que depende de uma lógica, né? A lógica principal do governo federal é ele não centralizar os recursos, ele tem que devolver os recursos para que é mais fácil um prefeito e um governador terem acesso à educação, e melhor ainda o prefeito. Quanto mais você conseguir descentralizar, a educação municipalizada, por exemplo, melhorou muito.
o que era antes. Então, quanto mais você conseguir repassar o recurso para a ponta, né? No caso da ciência e tecnologia, em especial, esse sim era uma tarefa central do governo federal, para ele dar nortes, para ele incentivar, para ele ajudar. O governo tinha uma dificuldade, porque não é fácil a pessoa que se elege achar que a bolsa vai para determinada pessoa se você tem uma participação. Se você não vai decidir para que ele vai ter a bolsa, de onde vem essa bolsa. Então, cada um que vai lá dá uma torcida para baixo e diminui a força. Já houve momentos em que a ciência e tecnologia foram mais prestigiados, evidentemente. E nós temos que induzir o Brasil a uma lógica de, pelo menos nas cadeias que nós controlamos, se nós somos bons mesmo em área agrícola, pecuária, então nós temos que dominar a cadeia toda. Nós temos que forçar para essa cadeia funcionar. Nós temos que priorizar esse assunto, compreende? E isso demanda pesquisa, tecnologia, orientação adequada e, evidentemente, recurso, né? Hoje há um desânimo nessas duas áreas, né? Mas muito mais na ciência e tecnologia, porque as pessoas, assim, claro, deu um azar danado todo mundo, porque você sabe que é a lei de Murphy. Quando a coisa está dando muito errada, não pensa que ela vai melhorar, ela vai piorar. É a lei de Murphy, aquela história que depois do caos não vem Shangri-La, vem mais problema. Então, quando começou a dar errado e aí vem pandemia, fica muito mais difícil, porque a pandemia é um fato meio inusitado. Você tem 60 anos, certamente não viveu outras pandemias desse jeito, como eu tenho 58, também não vivi. Então, é um fato inusitado, mas espera-se de quem tem um país criativo ideias. Eu tenho defendido aqui publicamente, em vários lugares, não vi ninguém fazer até agora, que nós antecipássemos receita. Porque o governo federal tem capacidade de produzir moeda, de pedalar as dívidas, empurrar. Os governos estaduais e municipais não têm. Eles não podem produzir. E sem dinheiro, as pessoas têm tudo para cometer um problema, para cometer um grave erro. Porque uma coisa é a pessoa aceitar, diminuir seu padrão, vender o carro. Agora, se a pessoa passar fome, ela vai para o desespero. Aí não tem pai de família que aguente um filho passando fome. Então, nós precisamos encontrar a saída que bote dinheiro na mão das pessoas. Ninguém se incomoda de fazer lockdown, bota dinheiro na mão das pessoas. Bota dinheiro. A União põe um pouco, o Estado põe um pouco, o município põe um pouco. Cadê a parte do Estado e do município, né, nesse dinheiro? Nós precisamos ter o dinheiro do município e do Estado. Isentar essas pessoas. Eu vi uma cervejaria agora recente que está pagando 1 ano de aluguel para quem vende a sua cerveja lá, não sei qual delas aí, até merecia falar, porque merece propaganda. A Petra? A Petra. Olha, iniciativas assim, por que não ajuda as pessoas que são comerciantes? E o que ela sugeriu? Mas não tem dinheiro, Márcio. Não tem dinheiro, vamos criar, não vamos ficar parados. Como é que eu crio dinheiro, por exemplo? O que eu sugeri? Vamos antecipar impostos. Eu pergunto, se eu antecipar o seu IPVA dos próximos 3 anos, pela metade do preço, você paga? Muita gente fará cálculo, porque como hoje em dia juro não tem mais juro nenhum, o juro é negativo, a pessoa tem algum dinheiro guardado, ela vai lá e paga antecipado, ganha nisso, ainda tem a sensação que está ajudando, e você antecipa IPTU, antecipa IPVA, antecipa imposto de renda, antecipa ICMS, aprova legislativo, mas lá na frente vai faltar. Claro, mas lá na frente não vão estar em outra situação. Agora, se ninguém ficar todo mundo esperando que vai sair algum dinheiro do nada, não vai. Nós vamos ter confusão. Deixa só, eu sei que o Ranier já está me ligando aqui, eu não sei se é para interromper, mas deixa eu só... Vou pedir licença para você, eu tenho ao vivo aqui agora com a SPM, então eu vou pedir licença, mas eu gostaria muito de poder continuar aqui. Se você tiver alguma pergunta que não ficou clara aí, você me passa, a gente responde com muito prazer, tá bom? Tá bom. Querido, olha, queria então agradecer a tua presença, eu acho que foi muito importante teus depoimentos, eu acho que com isso a gente tem um norte aí importante para seguir. Agradecer mais uma vez ao Ranier, a você, a gentileza aí dessa palestra. Ela está sendo gravada, eu vou depois disponibilizar todo o conteúdo na íntegra, né, para todo mundo que não pôde estar presente aqui vendo. Uma boa noite para você, obrigado e até a próxima, Márcio. Obrigado, irmão. Obrigado, um abraço para vocês, fiquem todos com saúde, que é o mais importante agora. Quando a pessoa me pergunta, tá tudo bem, Márcio? Eu falo, quem está vivo já está bem, né? Então, vamos em paz aí, saúde para todo mundo. Abração, tchau, tchau.